Bom dia, terceiro ano. Eu vou falar sobre a atividade de hoje, que está na sequência didática de língua portuguesa. No capítulo que começa a falar sobre histórias em quadrinhos, HQ e tirinhas. História em quadrinhos, a gente sabe que é uma história contada em quadrinhos, é uma história completa, com começo, meio e fim, contada em vários quadrinhos. É um pouquinho mais longa. Já as tirinhas, elas, como o próprio nome diz, é uma tira, que vem no máximo 5 quadros, em que conta uma historinha curta, um trechinho curto. Vocês vão estudar hoje a página 1 até a página 6. Na página 1, traz um questionamento já sobre os personagens mais conhecidos da história em quadrinhos, que a gente mais conhece, que tem história em quadrinhos e tem tirinha, que é a Turma da Mônica. Nós temos a Magali, temos Cascão, Cebolinha, Mônica e vários outros mais. Então, vocês vão fazer agora um desafio. Vocês vão lá na última página, na página 11, onde tem uma tirinha em que o Cascão e Cebolinha aparecem, mas os quadrinhos estão fora de ordem. O desafio é vocês colocarem na ordem correta. A atividade pede para recortar. Porém, eu não sei se vai dar para recortar, porque teve alguns erros de impressão. Mas você pode pelo menos enumerar se não der para cortar. Se na folha não vier nada escrito atrás, vocês podem cortar, viu? Essa daqui, essa tirinha. Vocês veem que aqui tem 3 quadrinhos, mas esses quadrinhos estão fora de ordem. Vocês vão ler e ver onde é que começa, qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira, tá bom? E em seguida vocês voltam para a atividade. A outra atividade, que é a atividade 1, onde nós temos aqui mais uma tirinha. Ela foi criada por João Montanaro e foi publicada na revista Recreio, que é uma revista de público infantil. Foi publicada em 2012, mas ela é bem atual. O João, ele é um cartunista que nasceu em 1996, ele é brasileiro, e já teve suas historinhas publicadas em vários jornais e revistas, tanto no Brasil quanto na França. Vamos fazer a leitura? Observe a expressão do rosto do personagem. Vamos lá. Como foram as minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame. Então, essa é a tirinha de João Montanaro, publicada na revista Recreio em fevereiro de 2012. Vamos observar a atividade da página 2. Essa parte aqui é sobre a tirinha que a gente acabou de ver. Vamos lá. Na questão A, diz assim: o que o menino diz que fez nas férias? Você vai escrever aqui tudo o que ele falou ali no quadrinho que fez nas férias, né? Olha um monte de coisa que ele falou que fez nas férias. Ele fez tudo isso com o corpo? Sim ou não? E por quê? Ou seja, ele fez ele mesmo, assim, tudo que ele disse, que ele brincou de bola, escalou montanha, tudo que ele fez, foi ele de verdade ou não? Questão C. Você acha que há crianças como ele que preferem fazer tudo no videogame? Você acha que tem crianças como ele, sim ou não? E você? No seu caso, você prefere o quê? O videogame ou brincar de verdade? Questão D. Quando essa tirinha foi publicada? Então, eu já falei 2 vezes o ano em que foi publicada essa tirinha e onde foi publicada, ou seja, foi publicada em uma revista. Qual é o nome dessa revista? Vocês vão escrever aí. E questão F, como essa tirinha foi publicada? Essa tirinha ela foi publicada para crianças ou adultos? Como é que você sabe disso? Lembra que a revista é destinada a um público infantil, né? Enfim, vocês vão pensar e vão responder. Em seguida, nós temos a atividade 2.
Leia mais uma tirinha. Agora essa tirinha aqui é do Armandinho, que é um personagem muito inteligente, ou seja, aqui é Armandinho, um personagem bem inteligente criado por Alexandre Beck, que é um agrônomo e jornalista catarinense, ou seja, também brasileiro, que se tornou autor de várias histórias em quadrinhos. Então, antes de você ler, vamos observar as falas, a imagem. Olha, observe que aqui só aparece o Armandinho, mas tem uma outra pessoa falando, porque ó, a setinha, tá vendo? O tracinho vem de cima, então essas duas falas aqui é de uma pessoa, outro personagem que não é o Armandinho. Vem sempre de cima a fala, ou seja, porque indica que é alguém maior que ele. Que Armandinho é criança, nesse caso. Olha, aí vem mais uma fala. Veja a expressão de Armandinho no primeiro quadro. Observe como a cabeça dele está mais baixa na segunda. E observe aqui no terceiro quadro. Aparece só as pernas da pessoa, ou seja, significa que a pessoa é bem grande, é adulto, né? E Armandinho aqui. Né, no caso, ele já levanta a cabeça para cima e dá a resposta, né, do que ele escreveu na prova. O que dá a entender é que é o quê? É que é o pai de Armandinho. Então vamos lá. Ler. É essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, Armandinho responde, né? Amor. Vamos para a atividade seguinte. Não é linda, gente, essa tirinha? Na página 3, nós temos algumas questões. Na questão A, diz assim: como está a expressão de Armandinho no primeiro quadrinho? Você vai observar lá o primeiro quadrinho e vai responder. E no segundo quadrinho, você observa alguma diferença? Eu acabei de falar, né, um pouquinho sobre a diferença, né, que ele está no primeiro e no segundo, que dá a entender. E no último quadrinho, o que muda? Com quem Armandinho está falando? Questão... Eita, só um momentinho, gente. Já volto aqui pro... Vamos lá... Pronto. Questão D. Agora leia a tirinha toda. Então, você vai ler a tirinha toda novamente. Como é possível saber de quem são as falas? Então, aí nós temos as falas de Armandinho e temos as falas do pai. Como é que dá pra gente saber de quem são as falas? O que o autor usa? Os tracinhos, enfim, você vai me falar. Questão E. Parece que Armandinho errou uma questão na prova. Qual era a resposta esperada? Então, a resposta esperada é aquela resposta dada pelo pai, né? Então, vocês vão escrever aí. Qual era, ou seja, ele respondeu que era amor, mas não era outra coisa, que era água, né? Questão F. Por que você acha que ele respondeu amor? Então, essa é uma questão pessoal. Primeiramente que as crianças são mais... Ou seja, Armandinho era um cara sensível, né? Então, ele era uma criança sensível, ele olhava as coisas, ele via as coisas com outros olhos. Então, quando ele fala todas as características, né, que o mundo precisa, que é importante, ele achou que fosse amor, e não que fosse a prova estivesse falando sobre água. Questão G. Será que ele está errado? Ou seja, será que ele está errado que o que mais precisamos é o que de amor? Será que ele está errado? O que você acha? É uma questão pessoal. Você vai responder com suas palavras. E esse trecho de analisando a língua, você vai ler mais uma vez a fala do personagem. O que você colocou na prova? A pergunta, ou seja, o ponto de interrogação e os dois pontos de exclamação mostram que ele está, ou seja, a pessoa que perguntou o que você colocou na prova indica que ele está feliz, a pessoa que perguntou está feliz, brava ou triste. Então, você vai marcar uma opção dessas aí, ok? Marca apenas um X. Página 4, atividade 3, nós
temos aqui mais uma parte, só essa parte de cima, tá, gente? Que é continuação da outra atividade. No primeiro quadrinho, a personagem adulta fala: como você conseguiu errar essa? O que a palavra essa se refere? A que ela se refere? Essa o quê? Essa pergunta, essa prova, essa o quê? Né? Ou seja, eles estavam falando sobre uma pergunta que caiu na prova. Então, a que ele se refere? Como você conseguiu errar essa? Essa o quê? Então, você vai escrever aqui. Questão J. Que título você daria para essa tirinha? Você vê que a tirinha não tem título. Que título você daria? Você vai escrever aqui. E agora passamos para a parte da atividade 3, onde diz: apresenta uma outra turma, que é a turma do Chachado, que assim como a turma da Mônica, é um grupo de personagens infantis que vivem aprontando, ou seja, na nossa região, no Nordeste. Aqui tem um significadozinho da palavra chachado, que é uma dança originária no sertão de Pernambucano, ou seja, na nossa região, e que se expandiu pelo Nordeste pelos cangaceiros. É uma dança tipicamente masculina e que uma característica forte dela é a batida dos pés no chão e o deslize dos pés bem rápido para frente e para os lados. Nós temos aqui a apresentação da turma do Chachado. Então, nós temos aqui os personagens Marinês, Capiba, Arthurzinho, Zé Pequeno, Chachado e Marieta. Esses são os 6 personagens da turma do Chachado. Aí vem falando na página 5 um pouco sobre quem é o autor, ou seja, quem foi que criou essa turma do Chachado. Foi essa pessoinha chamada Antônio Luiz Ramos Cedrais, que ele é baiano e professor. E ele começou a fazer desenhos e histórias em quadrinhos, ganhou vários títulos, né? Ganhou o título da Associação de Caricaturista e Desenhistas de São Paulo. E ele é mestre, né? Foi concedido esse título de mestre. E ele é o criador da Turma do Chachado, ganhou 6 vezes os mais importantes prêmios, então é realmente bem importante o trabalho dele. Aqui tem uma tirinha. Olha só, uma tirinha da Turma do Chachado. Não estão todos os personagens, apenas 3 deles. Observe bem a imagem, ó. Os cactos aqui. Aqui, que o personagem está com a bola. Observe os traços, esses traços indicam movimento, ó. Movimento significa que ele está andando, aqui significa que eles estão concordando com a cabeça. Então, vamos lá. Olha o que ele diz. Vocês concordam em usar outra coisa como trave no jogo? Para o nosso jogo? E aí, os coleguinhas concordam com ele. Vamos analisar. Como está a expressão de Chachado? Chachado é esse aqui. Como é que está a expressão dele? Ou seja, o rosto dele. E as expressões de Zé Pequeno e Capiba, que são esses 2 aqui. Como é que está a expressão dele? Ou seja, está bravo, está concordando, está feliz, está tranquilo. Como é o cenário? Onde você acha que as crianças estão? Ou seja, o cenário é o que está em volta. Onde você acha que eles estão? Vocês vão observar o que está em volta. Você sabe o que é um cacto? Então, aqui nós temos a imagem de dois cactos como trave, aqui mais 2 como trave. Você sabe o que é cacto? Que é uma planta, né, vamos dizer assim, na nossa caatinga, né? Que vive na nossa caatinga. A gente tem os mandacarus, a gente tem o xique-xique, né? Então, que cientificamente o nome apropriado se chama cacto, né? Que é uma plantinha espinhosa, muito resistente à seca. E na questão por que Chachado quer usar outra coisa como trave? Ou seja,
Se eles forem jogar futebol aqui entre dois cactos espinhosos, há chances dele furar a bola, certo? Então, por isso que eles estão querendo usar outra coisa como trave. E para finalizar, nós temos a página 6, apenas essa parte marcada, que é a questão F. Observe as pequenas linhas que há atrás do braço de Chachado e perto dos rostos de Zé Pequeno e Capiba. Para que vocês acham que Cedrais as desenhou, seja o autor? Essas linhas aqui, ó, eu já falei mais adiante. Aliás, mais atrás no vídeo. Essas linhas aqui, elas indicam movimento. Por que Cedrais, seja o autor, ele desenhou? Para quê? Né? Então, vocês vão responder aqui, dizendo para que significa, o que significa essas pequenas linhas, ok? Um beijo e até a próxima aula.